Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Temos muita coisa para mostrar para vocês aqui. Tá vendo esse rodapé aqui embaixo aqui? Esse rodapé aqui é de comentários do vídeo passado, tá? São pessoas que comentaram lá e são perguntas e respostas mais relevantes e vão estar passando aqui embaixo aqui nesse rodapé. Se você também quer o seu nome aqui, comente nesse vídeo que no próximo vídeo o seu nome vai estar aqui, passando aqui. Beleza? Então não se inscreve de se inscrever, ou melhor, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e comentar. Comente muito aqui que você vai aparecer aqui embaixo. Bom, para começar, André Mendonça. André Mendonça enfrenta o STF e também Eduardo Bolsonaro revela plano para 2026. E a Câmara, a Câmara está dividida. Então o que eu quero dizer para vocês é que o clima esquentou em Brasília e André Mendonça, o ministro indicado por Bolsonaro, parte para cima do próprio STF e acusa a corte de invadir competência de outros poderes. Uma fala forte que encara o clima de tensão entre o judiciário e o legislativo. Enquanto isso, Hugo Mota, novo presidente da Câmara, finalmente tomou um lado. E agora a divisão entre direita e esquerda se intensifica dentro do Congresso. Estou falando para vocês que tem muita coisa para trazer aqui no vídeo. E o que era uma aliança de todos, agora parece estar achado ao meio. E tem mais aqui nesse vídeo que vocês vão ver também comigo. Eduardo Bolsonaro revela que há chances, de união, pasmem comigo, com parte da esquerda. Você não entendeu errado. Mas deixa claro que o PSOL, sabe o PSOL? Nem pensar. Ciro Gomes e até Rui Costa do PCO seriam os mais aceitáveis. Aí, sabe, conhece o jornal Estadão? O Estadão não parou com a crítica, detonou o Carmen Lúcia, dizendo que o STF passou a ver o cidadão brasileiro como inimigo. Uma manchete que está dando até o que falar. E no meio de tudo isso, Eduardo Bolsonaro volta a falar em declaração bombástica que seu pai será candidato em 2026. Por que ele tem tanta certeza disso, A gente vê um cenário político totalmente diferente do que a gente está vendo, Bolsonaro sendo acusado, o STF tirando o Bolsonaro fora da jogada, tirando todos os da direita fora da jogada. Mas tudo isso você confere nesse vídeo completo, com análise, bastidores e muita informação, tá? Então assim, deixa sua opinião nos comentários. O STF está passando dos limites? Essa é a pergunta que eu te faço. Deixa aí. E Bolsonaro, será mesmo o nome da direita em 2026? Então se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada do que a grande mídia tenta esconder de você, mas a gente ainda, quando tem liberdade de expressão, traz aqui para ti, tá? Vamos pro vídeo. Para começar no primeiro vídeo, tá aí Eduardo Bolsonaro dando uma entrevista, e Eduardo Bolsonaro disse que seu foco é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. E não todo o judiciário, pois ele tem cometido ilegalidades. São palavras de Eduardo Bolsonaro, tá? Eu quero só fazer um comentário rapidamente aqui que... Lembra que na internet tá cheio de vídeos aí falando de Alexandre de Moraes, tá? De judiciário. Não sou só eu que falo, só que não, tá? Por enquanto a gente tem liberdade de expressão de falar. Mas eu trouxe um vídeo aqui no canal, que tá aqui no card aqui, em que fala que Alexandre de Moraes vai dar poder absoluto para as redes sociais. E elas decidiram o que tiram e o que não tiram. Mas qual é a parte ruim disso tudo? Nesse vídeo aqui, ó, que tá no card, vocês vão ficar sabendo. Inclusive que Google tá saindo fora, Mas enfim, vamos lá. Olha o que Eduardo Bolsonaro fala nesse vídeo. O meu direcionamento sempre tem foco do Alexandre de Moraes, não necessariamente todo o judiciário brasileiro, porque se a gente for generalizar, a classe política é a primeira a realmente a merecer críticas, Mas o Alexandre de Moraes ele tem destoado e tem cometido flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades, Por exemplo, você vai correr politicamente para condenar o Jair Bolsonaro, porque ano que vem, ano de eleição, e ele não quer fazê-lo ano que vem. Isso é uma afronta, a qualquer tipo de procedimento padrão de devido processo legal. Quando você processa pessoas comuns que não têm foro privilegiado na Suprema Corte, isso também é uma outra violação. Então existe uma série de violações. Quando você pega o juiz que se diz vítima, onde o juiz que faz a inquisição de pessoas que fazem delação premiada, como o caso de Cid, algo expressamente proibido em legislação federal. Tudo isso daí contribui para esse tipo de crítica. Na defesa dele, ele fala que são ataques, mas na verdade são apenas críticas. E finalizo, lembrando as matérias do jornalista Glenn Greenwald, onde ele conseguiu o WhatsApp do entorno de Moraes e juízes conversaram dizendo que Moraes quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está abrindo investigações até hoje contra mim, devido à minha atividade aqui nos Estados Unidos, que eles próprios disseram 2 meses atrás que era uma atividade legal.
Muito bem. Tá aí o que Eduardo Bolsonaro falou, né? A minha, a minha tese aqui, eu vou dar a minha opinião, que é uma opinião minha pessoal, é que, infelizmente, né, o que a gente vê aqui é que o judiciário realmente ele está partindo para cima somente da direita, né? E eles querem tirar a direita de todo o pano, e estão tirando aos poucos, né, a direita da corrida presidencial aí. E o Senado, e também o deputado federal, Nicolas Ferreira, que é um grande cara, na minha opinião, um grande cara, é um guerreiro, e ele fala muito, e eu até agora eu tô pasmo, né, cara, que não botaram a mão ainda no Nicolas Ferreira, né? Mas o foco do esfera inteiro é o sistema corrompido, né? Essa é a verdade, tá? E como os demais órgãos públicos ainda vão continuar confiando no Bananinha. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro, mais adiante, fala também sobre a possível candidatura do pai, né? A possível candidatura. Por que Eduardo Bolsonaro tem tanta certeza disso? Eu nunca falei abertamente sobre isso, mas fiquei muito feliz quando saiu meu nome lá no Paraná Pesquisas empatado com o Lula na margem de erro e também agora mais recentemente na pesquisa da Futura, botando 4 ou 5 pontos à frente do Lula no eventual segundo turno. Isso demonstra que o nome Bolsonaro segue firme e forte, que o Jair Bolsonaro tem a sua liderança preservada, ele para mim tem que ser o candidato à presidência, não tem motivo para que não seja, né? Essa decisão esdrúxula do Tribunal Superior Eleitoral em tempo recorde, tornando-o inelegível por 8 anos, porque se encontrou com embaixadores e criticou a urna eletrônica e porque fez um discurso para cerca de 1 milhão de pessoas sem utilizar recurso público. Isso daqui é uma afronta à democracia. Isso é tirar no tapetão aquele opositor que vai ganhar do Lula. Mas não havendo essa possibilidade, o senhor é o nome. Eu coloco meu nome à disposição, se o presidente Jair Bolsonaro entender pertinente. O senhor já teve essa conversa? Ele não bate o martelo. Eu acho que ele está muito certo, o presidente Bolsonaro. Enquanto tiver a possibilidade dele reverter tudo isso e lançar-se à presidência da República, ele de fato não tem que passar o bastão para outro. Porque não faz sentido. Você imagina, ele hoje chega, apoia uma pessoa, daqui a pouco o cenário muda, ele pode concorrer, aí ele vai ter que tirar o apoio, mas já fez compromissos. Então essa instabilidade não permite a ele fazer esse tipo de conduta. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir sair candidato. Porque Caso seja o senhor o nome, como seria essa campanha estando aqui nos Estados Unidos? é que para eu ser o nome, a gente tem que sancionar o Alexandre de Moraes, para que eu tenha o conforto de retornar ao Brasil sem sofrer nenhuma retaliação. Né? Não cabe aqui, da noite para o dia, me condenar a 12 anos de cadeia por causa da minha atividade, que 2 meses atrás ele disse que era legal. Né? Então, tudo passa por isso, mas eu acho que a gente, no momento correto, tudo ao tempo de Deus, a gente vai conseguir ter um cenário mais claro de como é que será essa corrida de 2026. O nome Eduardo Bolsonaro pode ser cogitado para a presidência em 2026. Tem outro vídeo também aqui que eu vou deixar no final desse card aqui, sobre a possível candidatura de Michele Bolsonaro para presidente de 2026. Mas ele deixa bem claro aqui, mas ele está muito confiante. O que será que vai acontecer no mundo político? Pode mudar o cenário, como está mudando. Tem algumas coisas aí que estão acontecendo nos bastidores. E aí o Bolsonaro volta para 2026 na concorrência. E Lula, sai. Lula sai, Eu tenho certeza que até o fim do ano ele não ser impeachmentado, porque eu acho que vai ser. Mas deixa estar. Se não for impeachmentado, com certeza ele não se elege para 2026, né? Pois bem, vamos lá. O próximo vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. É que o Hugo Mota, tá, tentou fazer nesses primeiros meses como presidente da Câmara, foi tentar se equilibrar, né, como presidente da Câmara, nessa grande aliança que ele fez do PL ao PT. Aí é que tá. Pois bem, ele saiu do PL, ou melhor, não saiu do PL, né? Na verdade, ele fez uma aliança com o PL, mas ele tá apoiando o PT. O que é isso que tá acontecendo dentro do cenário político? Hugo Mota traidor. Pois bem, e o que deu uma votação surpreendente, gigante para ele ser eleito, foi quando ele, eu me lembro muito bem, foi quando ele, na verdade, ele foi indicado por Bolsonaro. E aí, quem é indicado por Bolsonaro, a gente vai lá e faz. Mas, quando ele assumiu a cadeira da presidência da Câmara, veio a bomba, veio a traição de Hugo Mota. E o que aconteceu agora? Olha aí. Eu acho que a primeira questão é, acho que o que o Hugo Mota tentou fazer nesses primeiros meses como presidente da Câmara foi tentar se equilibrar nessa grande aliança que ele fez, que foi do PL ao PT, e que o deu uma votação surpreendente, gigante, para ser eleito. O que aconteceu agora é que ele tomou lado. Nós temos um presidente da Câmara que é de oposição, ponto. Não é o presidente da Câmara dos Deputados, é o discurso dele, e ele tem todo o direito de fazer o discurso que ele quiser. Nós temos,
pela primeira vez desde o do segundo governo Dilma, você tem um presidente da Câmara que é frontalmente de oposição ao presidente da República. E esse é o campo que o Lula vai ter que aguentar pelos próximos até o final do caminho. A decisão do Gumota, da forma como ele colocou, da forma como ele não conversou com os ministros, enfim, foi uma decisão do tipo, rompeu, acabou. Ele hoje está atuando como um líder da oposição para eleger um presidente da oposição em 2026. Não há mais, assim, o Haddad pode falar, pode falar como inimigos, como adversários políticos, mas não há mais uma relação, ponto. Acho que essa coisa, quando a gente fala assim, bem, e agora, né, o governo reage, qual que é o próximo passo? Para mim está muito evidente que o próximo passo vai ser o Hugo Mota vai usar as suas influências junto aos líderes da oposição para indicar membros para a comissão da CPI e da ONS os mais oposicionistas possíveis. Você vai ter uma maioria de oposição dentro da CPI e da INSS. Ponto importante. Ou, por exemplo, na MP 303, que é a medida provisória que faz os aumentos tanto de LCA, LCI, no JCP dos bancos, no CSLL das fintechs, ou seja, assim, nós estamos aqui, esse é o mundo que se desenha agora, ou seja, de um confronto rotineiro e semanal, que vai nos dar muito tema para conversar nas próximas semanas em relação à Câmara. A grande dúvida, e eu acho que só fechando com o que a Sadi falou, é como vai ser a relação do Senado. Eu acho que essa é a grande questão, é como o Senado vai se comportar em relação nesse confronto. Se o Alcolumbre está fechado com o Mota, aí você vai ter o Congresso inteiro, e aí o Lula realmente tem um problema gravíssimo, ou você tem uma situação em que o Senado segura algumas Mas coisas. por isso... Olha só. Isso aí não é oposição, tá? Minha opinião é bem clara e eu sou direto e reto aqui. Isso não é oposição, não. Vocês concordam comigo que são aproveitadores? São aproveitadores, cara. Né? Porque sabe que, né, o Nove Dedos lá, ele trabalha numa linha de corrupção, então desvia dinheiro para tudo quanto é lado. E aí, né, eles aproveitam, né? Eles aproveitam e vivem de emendas ou paga, ou eles também impedem que o esquema do governo continue. Isso é Brasil. Essa é a verdade. Isso é Brasil. A linha de corrupção tá aí. Bandido pra todo lado. Então André Mendonça fala e diz o seguinte, ó, que vai pra cima do STF e diz que está invadindo a competência de outros poderes. Abre aspas. Ele entende em que algumas situações o Supremo está invadindo espaço de outros poderes, principalmente um poder legislativo, que é o caso recente do Marco Civil da internet. Fecha aspas. Eu vou deixar um vídeo aqui no final desse card aqui para vocês entenderem o que é o Marco Civil, inclusive que Google tá deixando o Brasil aí. Depois, enfim, depois do voto de 8-3, né, em que o Supremo decidiu nos calar. Mas enfim, outro vídeo aqui. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então, eu tenho uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente... Bom, o que falar, né? Não tenho o que dizer aqui, tá? O que tá acontecendo lá no Supremo lá é que, como eu falei para vocês, né? Infelizmente ele é a minoria, então ele sozinho não pode fazer a competência do STF, sendo que tem outros juízes lá que são contra. Pessoal, eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações que eu vou trazer praticamente aqui todos os dias. E lembre-se que esse card aqui embaixo aqui é o comentário do vídeo anterior e o seu nome bota aqui, tá? Se o teu nome tá aqui, comenta aí. Comenta o que você achou desse vídeo aqui, deixe seu comentário, eu vou responder e dá um coraçãozinho para cada um de vocês. Tá? Até o próximo vídeo.